Olá, sou Wilson Kunze e estamos iniciando a gravação de mais um episódio do Casos Empresariais Podcast, uma parceria da Conexão com Z e da Toledo Prudente Centro Universitário, com apoio do programa Semente Educação. Casos Empresariais, o livro que se tornou um podcast. Hoje vamos abordar o caso número 2 do livro, que é uma fazenda de produção agrícola. E, para tanto, estamos recebendo 3 convidados ilustres aqui conosco na bancada. O primeiro é o Paulo Soares. Paulo é formado em contabilidade, diretor comercial da Village Marcas e Patentes, tem 38 anos de mercado, 25 escritórios no Brasil, 3 no exterior, sendo nos Estados Unidos, Alemanha e China. Paulo, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson, pelo convite. Bom dia, Itamar. Bom dia, Wilson. Eu agradeço o convite e estou à disposição sempre. Legal. O segundo convidado é o Itamar Júnior, formado em Engenharia Agronômica, com MBA em Gestão de Negócios aqui pela Toledo. Atualmente é CEO da SOESP, Sementes Oeste Paulista, onde atua desde 1996. É também diretor regional do CIESP Presidente Prudente, que é a Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo. Itamar, seja bem-vindo. Gratidão por estar aqui conosco também. Bom dia, Wilson. É um prazer poder estar aqui discutindo os seus casos, né? Muito interessante o livro. Paulo, nosso amigo, nosso companheiro sempre das empreitadas aí, dos registros de marcas e patentes, né, Paulo? E Diego, é um prazer conhecê-lo. Nosso terceiro convidado é, na verdade, um grande amigo meu, parceiro em alguns projetos, tá? O Diego William Gomes Pereira. Formado em Sistemas para a Internet, é proprietário da agência Kender, que atua com marketing digital e também gráfica e brindes. Diego possui mais de 20 anos de experiência com vendas. Diego, seja muito bem-vindo. Valeu, Wilson. Agradeço a oportunidade, né? Nós já tivemos a oportunidade de gravar o podcast em outras ocasiões, mas aqui no Casos Empresariais é a primeira vez. Então, bom dia a todos. É um prazer também conhecer vocês. Bacana. Pessoal, o caso que nós vamos analisar hoje, o caso 2, ele tem algumas questões bastante interessantes, né? É o caso do Heraldo, que é um administrador de fazendas, e eu gostaria de começar essa discussão sobre a história de Heraldo. Quem depois for assistir o episódio, é importante estar baixando o livro, pelo menos a versão dos casos que nós vamos deixar disponível em PDF, para entender melhor esse contexto, tá? Mas esse caso 2 do livro, do Heraldo, ele tem algumas situações interessantes, né? Que é um histórico familiar bastante... que acontece em muitas famílias, né? Famílias tradicionais. E eu gostaria de começar a discussão desse caso com essa origem do Heraldo, né? Heraldo, na verdade, ele teve um pai, eles tinham muito patrimônio, muitas fazendas, muitas cabeças de gado, milhares de cabeças de gado. E o pai, na verdade, ele se envolveu com uma amante, com jogos de azar, e acabou dilapidando todo o patrimônio. Isso quando Heraldo ainda era bastante jovem. Eu acho que a gente consegue começar a introdução do caso falando um pouquinho dessa origem familiar de Heraldo, porque depois a gente vai analisar se isso teve impacto na formação dele, né, na sequência da história do caso. Vocês conhecem alguma história nesse sentido, semelhante? Como é que é a experiência de vocês? É difícil, né? Mas o dia a dia nosso, a ficção aí, ela imita a realidade, né? Eu acho que no dia a dia existe muitos desses casos, né? É aquele ditado, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. A única coisa é que aí o filho já ficou pobre. Adiantou um pouco a situação. Mas isso acontece demais na sociedade, nas famílias de conhecidos. Isso já aconteceu, né? Eu acho que tem que ser um exemplo, né? A família é a pedra fundamental da existência de todos, né? A base. A partir dos exemplos que você recebe na sua família, você vai tomar suas atitudes, muitas das suas atitudes adiante. E o exemplo que ele teve do pai, né? Um pai que foi promíscuo com a família, perdeu o patrimônio, né? O pai
muitas vezes não cria o filho para o mundo, cria o filho para dentro da casa. E as atitudes do pai criam o caráter da pessoa, né? Exatamente isso. Então, mas eu acho que tem muita discussão, né? Porque afinal de contas, nós veremos à frente que o Heraldo estudou. Então, quando a pessoa é estudada, a penalidade dele tem que ser maior, porque ele é esclarecido, ele sabe o que é certo e o que é errado. Justamente. Né? Exato. Tem formação intelectual suficiente para discernir o que é o certo e o que é o errado. Exato, exato. Então, isso eu acho que acontece no cotidiano de muitas famílias. Eu acho que muitos de nós conhecemos situações semelhantes, né? E o final, a maioria das vezes, é o que nós veremos agora. Legal. Diego, tem alguma observação a fazer sobre essa parte introdutória? Sim, eu acredito também nisso. Acho que a criação, ela impacta muito na vida de qualquer pessoa, tanto para o mal quanto para o bem, né? Então eu conheço, por exemplo, exemplos de pessoas que também tiveram situações similares e usaram isso como motor para mudança de comportamento. Agora a gente sabe que não é fácil, né? Então, sem dúvida que uma criação conturbada, né, como essa, ela vai impactar o futuro dessa pessoa, né? Então, ele pode sim usar isso para o bem, mas também, né, e para o mal às vezes é mais fácil, né? Então, sem dúvida que uma criação assim atrapalha. E vocês vejam, por exemplo, que quando o pai perdeu tudo, né? O livro, a gente relata aqui o seguinte: seu pai, quando faleceu, estava falido, vivendo sozinha e de forma simples, né? Tá? Heraldo tinha 12 anos, tá? E aí logo em seguida ele começou a morar com outras famílias, em outras fazendas, meio de favor mesmo, né? Então vocês vejam que situação que esse pai deixou o filho, né? Só que essa vida seguiu, né? E Heraldo, ele foi estudando e começou, em algum período ele foi estudar na cidade e depois ele passou no vestibular para um curso de agronomia, fez o curso de agronomia e aí no livro a gente não tem essa informação se ele teve algum outro trabalho, um estágio, mas a gente tem a informação de que ele foi trabalhar nessa fazenda, né? Era um grupo empresarial muito grande, um grupo que possuía mais de 30 mil alqueires de área de terra, tá, no Mato Grosso do Sul, tá, onde se plantava principalmente soja e milho. Tinha uma pequena criação de bovinos, mas o forte realmente era soja e milho, né? E aí vem uma questão interessante, né? Você tem uma oportunidade para trabalhar, ser um gestor de fazenda numa propriedade dessas, é algo já bastante interessante, né? É realmente aquilo que o Itamar falou, né? Estudado tem uma oportunidade de mudar a partir dali a sua história, né? E aí eu queria ouvir de vocês, né? Qual é o papel realmente da educação na nossa vida e como que a gente pode aproveitar isso da melhor forma possível e não da forma como Heraldo, por exemplo, utilizou, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Desviando produtos e tudo mais da atividade do negócio que ele gerenciava. Qual é o papel que vocês entendem que é importante da educação? Por que nem todos são impactados pela educação efetivamente, né? O que vocês enxergam nesse sentido? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, né? Então eu me identifico com o caso totalmente. E com o seguinte também, o número 3, viu Wilson? E até vou contar uma historinha rápida. Isso é legal. Em 94, mais ou menos, 93, 94, 95, foi mais ou menos um desses 3 anos, eu fui assistir uma palestra do ex-ministro Roberto Rodrigues. Eu ainda estava na universidade. E ele falou o seguinte, que o pai dele, o avô dele disse para o pai que a agronomia era a profissão do futuro. E o pai fez agronomia. Mas o futuro não chegou para o pai. O pai dele fez a mesma coisa, disse que a agronomia era a profissão do futuro. E ele fez agronomia, mas a profissão não chegou ainda, o futuro não tinha chego para ele ainda. E ele falou a mesma coisa para os outros 2 filhos dele, que até eu conheço, o Rodrigo e o Paulinho. E ele falou, eu quero dizer para vocês que o futuro chegou, isso em 1994. E o livro, ele explica bem isso, né? Há alguns anos atrás,
a gente tinha o matuto, né, quem trabalhava na roça, como uma pessoa pouco esclarecida. Hoje a pessoa, para trabalhar numa lavoura como milho e algodão, um caso desse não foi há muito tempo que deve ter acontecido, ele precisa ter estudo. Hoje até é alta tecnologia, quer dizer, você tem tecnologia embarcada em tratores, em programas, colheitadeiras, drones. O que você pode imaginar de mais moderno existe em agricultura e pecuária hoje, não só no mundo, né, mas no Brasil especificamente, é o país mais adiantado em agricultura tropical do mundo, né? Então o Brasil faz a diferença em alimentar o mundo, em fazer uma agricultura de baixo carbono, né, que é importantíssimo hoje no dia a dia. A gente está vendo agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas a gente conserva, né, 63% do território nacional são florestas, né? Então nós preservamos. Agora, o Heraldo, ele teve a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, uma empresa que semeia 30 mil hectares de terra. Ela precisa de um líder no dia a dia ali para conduzir. Apesar de você ter os donos, o líder precisa estar dentro da propriedade. Afinal de contas, o futuro chegou para ele. Exatamente. Né? O futuro chegou para ele. E ele tem uma oportunidade. E essas pessoas que trabalham nesse cargo, elas têm um bom salário e elas têm um bom bônus, que é muito melhor que o salário. Quer dizer, a propriedade produziu, eles terão uma remuneração pela produtividade. Né? Você não precisa sair da linha para você ser bem remunerado. E o melhor, se você hoje não está satisfeito onde você está, você fica tranquilo que tem lugar para você ir. Exatamente. Você tem opção. Né? Você tem informação para isso, né? É muito diferente de 40 anos atrás, Sim. do matuto. Hoje não. Falta esse tipo de pessoas. Nós estávamos aqui antes dizendo que da dificuldade que existe dos profissionais hoje em você ter bons profissionais nas empresas, né? E o Heraldo teve uma oportunidade ímpar, porque ele trabalha numa grande empresa de 30 mil hectares de produção, que ela tem necessidade de pessoas como ele e de formar outras pessoas. O Heraldo provavelmente é responsável pela formação de pessoas que virá atrás dele, né? Então, resumidamente... E é um exemplo para os seus colaboradores, que ali a gente não tem essa informação, mas ali, pelo tamanho da fazenda, deve ter muita gente ali abaixo dele, né? Com certeza. E precisa de pessoas capacitadas. Wilson, hoje, uma pessoa que... a semana passada eu estive na AgriShow, máquinas, equipamentos de 5 milhões de reais. Não dá para colocar qualquer Ninguém sobe numa máquina dessa sem capacitação e ganhando o salário mínimo. Exatamente. Tá, ela ganha para trabalhar e ela ganha por produtividade. Exatamente. Eu penso que o Heraldo é aquilo que eu tenho o ensinamento de que tudo que é bom, tudo que é um caráter bom vem de berço, né, Itamar? Nós tivemos uma criação muito rígida. Eu, pelo menos da minha parte, eu tive uma criação muito rígida. Então meu pai sempre ensinava que a gratidão é o principal caráter do ser humano. Então eu penso que o Heraldo teve como exemplo ruim o pai, né? Embora ele tenha tido faculdade, tenha tido uma oportunidade de ter uma cultura, de ter um conhecimento grande, mas eu penso que a ganância é que corrói o homem, né? Então, por mais que ele tenha um trabalho bem feito, por mais que ele tenha um trabalho bom, por mais que ele tenha tido uma remuneração boa numa empresa grande, né? O ser humano nunca está satisfeito com aquilo que consegue, né? Nós vemos aqui no nosso país quanta corrupção corrói, né, o nosso país. Então eu penso que o Heraldo deu um passo maior que a perna, né? Exato. Quis abraçar o mundo. Enfim, eu acho que isso aí vem lá de berço. Eu penso que é assim. Eu penso que o que aconteceu com ele foi justamente isso. É um exemplo mau do pai, né? É aquele livro que fala que nós criamos herdeiros e não sucessores, né? Então eu penso que ele teve uma oportunidade grande
de não ter o pai não deixou nada, o pai que comeu tudo, acabou com tudo, né? Vamos dizer assim, no português correto. E o Heraldo teve uma chance de se erguer, estudou, teve conhecimento, né? Teve um bom emprego, e eu penso que jogou tudo por água abaixo pela ganância. Esse é o meu pensamento. Bacana. E eu acredito, até trazendo essa questão do berço, né? Em duas situações, em duas coisas, né? Que eu acredito que para o ser humano é muito importante. Uma delas é a educação, justamente porque eu já ouvi muito de profissionais que já ganharam o mercado, que já são bem-sucedidos, né? Dizendo assim, que uma das únicas coisas que conseguem mudar, né, o patamar de famílias, de pessoas, é justamente a educação, a busca por essa educação. E o outro caminho, eu penso que são os valores, né, trazendo do berço, né, que um bom profissional, ele precisa ter um bom comportamento e precisa ter uma boa técnica. E justamente esse comportamento, ele vem dos valores, né, dos valores que são passados de pai para filho. E, por exemplo, o Heraldo, ele não teve, né, vamos dizer, esses valores passados de pai para filho, porque muito mais do que você falar o que deve ser feito, é mostrar o que deve ser feito, né? O exemplo, exatamente. Então, eu penso que a educação, sim, é um caminho ótimo, mas se bem acompanhada também desse desenvolvimento desses valores, que é algo que a gente vai aprendendo desde o berço, desde quando nascemos e, né, vemos ali a nossa família agindo e etc. Né? E eu sinto que muitas vezes hoje, né, no mundo de hoje, né, os pais, eles trabalham tanto que até os valores, muitas vezes, eles querem terceirizar para uma escola, né? E muitas vezes falta esse comportamento, né? Um comportamento que seja ético, um comportamento mais respeitoso com a instituição que está dando aquela oportunidade para aquele profissional. Então, eu vejo essas duas situações aí como muito importantes e talvez uma delas que faltou aí, principalmente para o Heraldo. A hora que nós analisamos a matriz de referência aí, que é da nossa parceira aí da Semente Educação, a gente vê, por exemplo, o Heraldo, ele teve problemas de respeito, né, com relação a quem estava ali na atividade. Isso provavelmente veio originado da questão já experiência familiar, né, aparentemente isso aconteceu bastante. Né, a questão de empatia, falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, né, então isso está dentro da família, de amabilidade. A questão da confiança, né, quer dizer, eu não confiava no pai, né, não confio em mais ninguém, quer dizer, e só que nisso eu passo a perna em outro, e aí entra toda essa questão aí, né. A questão, por exemplo, da modulação da raiva, né, então controle emocional, então por mais que ele tenha estudado, provavelmente ficaram resquícios de experiências da infância. Então, assim, bacana seria, na verdade, um psicólogo estar abordando isso, mas a gente consegue perceber e fazer uma conexão com esses fatores, né? E, assim, até o que o Itamar falou, esse cara vivia bem, né? Ele tinha uma casa... Padrão de vida ótimo. Um padrão de vida ótimo. Casa, ele tinha veículos à disposição, salário fixo muito bom e participação nos resultados. Ou seja, quanto mais eu produzir, quanto melhor o resultado, mais eu vou ter de comissão em cima disso. Então, é uma situação hoje muito comum no agro. Eu não sei, eu acho que todos sabem aqui, mas eu conduzo um episódio lá na ETEC também de podcast. Então a gente faz lá o Pod ETEC e lá a gente grava muitos episódios relacionados ao agronegócio. O último, inclusive, foi uma palavrinha que você falou agora há pouco sobre drones, né? A gente trouxe 2 pessoas para participar e falar sobre drones. Eles têm uma empresa que trabalha com pulverização com drone, principalmente para a atividade da cana-de-açúcar. E, assim, a experiência hoje, para quem tem experiência, tem conhecimento para trabalhar no agro, realmente a remuneração é muito boa. Eles citaram, por exemplo, que hoje eles têm dificuldade, o mercado tem dificuldade de achar pessoas capacitado e preparado e disposto a trabalhar com esse manuseio de drones, né? E tem uma série de restrições, né? Você tem uma questão de umidade, de temperatura. Então, tipo assim, eles estavam comentando lá que, por exemplo, o drone ele tem que decolar de cedinho, tipo 6h30, 6 horas da manhã, e consegue, dependendo da temperatura e umidade, ele pode trabalhar até 9, 9h30. Depois, em função do calor, né, e da umidade do ar, ela se torna mais escassa, o drone não voa mais.
Então ele consegue voar de novo lá para o final da tarde, né? 4h30, 5 horas, 5h30 e parte aí para as 19, 20, 21 horas. Então existe uma série de restrições e aí você tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas para trabalhar. E aí eles estavam dando um exemplo lá, o rapaz que trabalha para eles é um menino que era servente de pedreiro, né? E hoje ele ganha algumas vezes mais o salário em relação à atividade dele conduzindo drones, né? Então assim, realmente o agro ele tem muita oportunidade fantástica, né, para bons profissionais. E é que nem o Itamar falou, ninguém é trouxa de colocar qualquer um, né, para conduzir uma máquina que vale 5 milhões, né, de reais. Tem que ser alguém extremamente preparado, comprometido, tem que estar com essa questão aqui muito bem resolvida, né, da questão de foco, de disciplina, de gestão emocional e tudo mais. Então não é só também o conhecimento técnico. A gente usa uma expressão que volta e meia a gente fala, né? As pessoas muitas vezes são contratadas pela sua qualificação técnica e são demitidas pelo seu emocional, né? Pelo comportamento. Justamente. Então isso é muito comum acontecer. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Só mais uma observação, Wilson. Nos dias atuais, e a gente conversa com diversos empresários, é a mesma situação. O jovem, ele ingressa na empresa e ele tem aquela gana de progredir. Como rápido. Né? O problema é que ele quer progredir muito rápido. Exato. Ele acha que em um ano ele vai se tornar o céu da empresa. Uhum. Né? E aí é o problema, porque ele não galga degrau por degrau, ganhar experiência, conhecimento, para ele se tornar, talvez não o administrador geral daquela empresa, mas de uma outra empresa, né? Muitas vezes não tem oportunidade ali, né? Então eu já vi diversas oportunidades, tanto de maus profissionais como de bons profissionais, porque eles quiseram andar muito rápido, que eles achavam que dar um passo maior que a perna. Queriam andar muito rápido, né? Afinal de contas, o cabelo branco, muitas vezes, ele mostra muita coisa, né? E ele queria se tornar o céu de uma grande corporação da noite para o dia. E muitas vezes não é dessa forma. Eu já vi pessoas... Não é regra, né? Nem tão cedo e nem tão tarde. Não existe regra. Tudo tem seu tempo, trabalho, né, tudo tem seu tempo. Tudo trabalho. Tem seu tempo. Né? Verdade. Eu escrevi até um artigo há um tempo atrás para o Jornal Imparcial e para o Informe News, falando um pouco disso, né? Até de uma experiência real, que talvez até se torne um caso no segundo livro que eu já estou escrevendo, né? Com novos casos, mas que fala justamente isso, né? Eu tive um relato de um empresário que ele tinha uma vaga para um assistente administrativo. Aí ele recebeu um candidato, fez a entrevista, né, viu o currículo, achou interessante, foi fazer a entrevista, o candidato formado em administração, e aí na conversa vai, conversa vem, o menino falou, não, mas eu vim aqui já para administrar a empresa. Aí ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Qual a sua experiência? Não, eu tive 2 estágios de 6 meses. Mas peraí. E aí ele começou a fazer perguntas, né? Você conhece tal coisa? Não, não conheço. Conhece tal? Ah, peraí, você quer administrar a minha empresa, né? Com falta de conhecimento? E outra coisa, a vaga é para assistente administrativo, não é para gerente. Ah, é? É. Aí a pessoa simplesmente pegou e desistiu, né? Então, assim... É bem isso que você fala, né, Itamar? As pessoas já querem logo. E o Diego acho que pode compartilhar. Você teve alguns exemplos que você me relatou, né? Se quiser compartilhar um que você vivenciou lá, de pessoas que já querem sair, né, da faculdade recebendo aí 4, 5 mil reais de remuneração, mas não tem a parte, né, de conhecimento, né, que ampare isso, né, nem de experiência. E se tem até uma frase, né? Muitas pessoas conhecem uma frase do Homem-Aranha, né? Que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E às vezes a pessoa ela só quer os poderes, ela não quer a responsabilidade, né? E acontece muito, né? Por exemplo, na nossa empresa eu opto por contratar pessoas jovens, né? Eu tenho profissionais, por exemplo, de 16, 17 anos, profissionais de 20 anos, às vezes primeira experiência de trabalho. E a gente vê em algumas situações justamente isso, né? A pessoa ela quer pular etapas, né? Então, assim,
o conhecimento técnico ele é fundamental, só que muitas vezes a gente só aprende no dia a dia, né? Recentemente eu tive uma reunião com eles e eu comentei que algumas coisas que a gente aprende na faculdade, nos livros, não é aplicável hoje. Porque como que você muitas vezes vai fazer um projeto, vai ficar 1, 2 anos fazendo um projeto para depois iniciar uma determinada coisa? Às vezes isso não é aplicável. E só a experiência do dia a dia nos traz esse tipo de conhecimento, né? Que, isso daqui a gente vai ter que começar, é o tal de trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então, a gente não consegue pular etapas. E eu trago também, às vezes, o inverso. Às vezes também empresas que muitas vezes querem contratar esses jovens também e colocá-los numa situação de direção, de gerenciamento, que eles também não estão preparados, né? Então, tem muito no dia a dia, principalmente a gente que trabalha com jovens, a gente vê bastante disso daí. Paula, você enfrenta esse tipo de problema no teu dia a dia? Muito. Na minha empresa, inclusive, alguns funcionários ficaram 1, 2 anos, saíram, montaram outra empresa achando que era fácil concorrer com... né? Então, os jovens, o que o Itamar falou, os jovens de hoje, eles saem da faculdade com um diploma e já acham que já pode abraçar o mundo, né? Você ter a sabedoria de dentro de sala de aula é uma coisa. Você tá na rua, né? O Itamar falou dos cabelos brancos. Eu estou em Prudente há 30 anos. Eu vim para Prudente, eu não conhecia ninguém, né? Começar a fazer todo um trabalho de prospecção, de fazer levantar a empresa, de fazer com que a empresa cresça. Então, hoje em dia, as pessoas entram na empresa, elas falam, puxa vida, como ele está muito bem, né? E acham que isso foi conseguido de um dia para o outro. E não é assim que funciona. O que foi sorte, né, Paulo? O que foi sorte. Pô, aquele cara deu sorte. Essa é a pior. Pô, deu sorte, né? Pô, deu sorte. Você deu sorte, né? Entrou numa empresa boa. Tem que falar que foi sorte de acordar todos os dias muito cedo e trabalhar até muito tarde, né? Justamente. E eu faço esse caminho há 30 anos, né? Todo mundo sabe que eu vim de Rio Preto para cá. Hoje eu me tornei um prudentino. Não troco Prudente por cidade nenhuma. Somos dois. Então, assim, as pessoas acham que tudo é fácil. Pô, você está muito bem. Não, vou montar minha empresa. Não é assim que funciona. Você tem que ter aquela bagagem do mercado, conhecer a tua concorrência, né? Então o pessoal acha que é igual o Heraldo, né? É fácil crescer na vida passando os outros para trás, né? E não é assim que funciona. Tudo, Deus fala aqui na Bíblia que tudo tem seu tempo, né? Tem o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de desfrutar, o tempo de jejuar, né? Então eu acho que hoje os jovens, eu falo para minha filha, calma, não é assim. Nada na vida é um passo de mágica. Você tem que se desbastar, você tem que crescer, você tem que aprender, você tem que levar porrada, você tem que apanhar, você tem que se desiludir, né? Para que você possa criar aquela casca e o pai do Itamar é um exemplo disso, né? A casca da experiência. Justamente. Né? Do aprendizado. É isso aí. E tem que ficar uma mensagem aqui para os estudantes, para aquelas pessoas que estão iniciando na carreira. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas, eu tenho a prática, né? E uma coisa que eu ouvi lá atrás, quando eu estava na universidade, e eu acho que no dia a dia é bem verdade, sem sombra de dúvida, a gente precisa ganhar experiência. Mas quando você sabe a teoria, você sabe o que você está fazendo na prática. Com certeza. Exatamente. Essa é a diferença da pessoa que fala que tem a prática, mas ela não sabe o que está fazendo, porque ela não tem a teoria. Então, quando você une, esse é o melhor dos mundos para a pessoa ir para frente. É quando ela une a prática com a teoria, ela sabe o que está fazendo. Tanto conhecimento teórico como conhecimento prático, né? É aquela questão, né? Eu sempre falo isso, né? A teoria, ela é importante, com certeza, ela é fundamental. Né? E quando você conhece a teoria e você vai para o mercado e muitas vezes a teoria não é daquela forma, mas você tem a base de conhecimento teórico para como você constrói essa prática, né? E você consegue fazer essa junção. Né? E aí você consegue seguir e gerar bons resultados. Bom, vamos continuar aqui. Para quem aí está assistindo o episódio, né? A gente falou bastante de problema e não sei o quê, mas a gente não entrou no problema em si do Heraldo, né? O que acontece, né? Teve uma situação que é relatada aqui no livro, que em determinado dia, um dos sócios dessas fazendas, o seu Guilherme, tá? Ele foi no tabelionato de notas, e ali o tabelião chamou ele para um canto para conversar aí reservadamente.
E aí ele expôs uma situação que ele estava achando que estava meio esquisita, meio estranha, né? Ele falou, cara, ó, teu administrador lá, o Heraldo, ele faz uns 4 anos que ele está comprando imóveis. Primeiro ele começou a comprar imóveis aqui na cidade, na periferia, e agora, ultimamente, ele comprou 2 imóveis de alto padrão na região central. Eu acho estranho porque, cara, da onde que ele tem tanto dinheiro? Ele recebe tanta comissão, né? E aí eu fui questionar, até perguntei para ele, poxa, você está conseguindo formar um patrimônio legal e tal, né? Da onde que vem essa grana toda, né? Ele, né, foi meio diretão, né? E aí o Heraldo respondeu, não, na verdade eu fiz uma aplicação em Bitcoin, né? Uma bela numa desculpa, né? Fiz uma aplicação em Bitcoin lá atrás, Bitcoin era baratinho, hoje valorizou muito, então como tem uma grana preta lá de Bitcoin guardado, eu estou vendendo um pouquinho desse Bitcoin e estou comprando esses imóveis. É óbvio que o tabelião não caiu nessa história e chamou o Guilherme, que era um dos proprietários, para expor essa situação. E aí Guilherme ficou, obviamente, com uma pulga atrás da orelha, né? E aí ele foi começar a investigar essa situação. E aí ele juntou todas as notas, os romaneios e tal, a gente chama isso de romaneios, os documentos que você carrega produtos, você leva para a cooperativa. Ele começou a juntar isso num período ali e falou, cara, aqui aparentemente internamente não tem nada. E ele juntou essa documentação e foi nas cooperativas onde se entregava produtos, tá? Nas cooperativas mais próximas ali, tudo certo, nenhuma divergência, aí ele foi numa cooperativa um pouco mais distante. E aí chegou lá, né, o rapaz foi fazer o levantamento, bate das notas, ele falou, olha, tem um detalhe aqui que eu peguei, né? Tem um dos seus veículos que entrega cargas de soja e milho já faz algum tempo aqui, toda a safra, uma placa especificamente que tem entregas aqui, mas peraí, não está o nome da fazenda? Não, não está. Está o nome de quem? Está o nome de fulano. E o tal fulano era o cunhado, né, do Heraldo. E aí ficou, obviamente, claro que ali estava havendo, né, desvio de recursos. O que vocês enxergam dessa situação? Porque esse é o grande X da questão, né? O cara estava desviando produtos, aparentemente ele, né, o livro não deixa isso claro, mas esse motorista que fazia essas entregas, ele tinha já ele estava ali na empresa há 9 anos, né? Ou seja, Heraldo estava há 10, o motorista há 9, e aí, será que teve um conluio aí ou não? Né? Fica essa questão em aberto. Né? Como é que vocês enxergam esse tipo de situação? A gente já falou tal da questão da ética e tudo mais, mas como é que vocês enxergam essa problemática em si? Se vocês fossem donos se vocês fossem o Guilherme, o que vocês fariam a partir dali, né, com ele? Como é que vocês agiriam, né? Como é que a gente corrige esses processos para isso não acontecer? Se afinal de contas quem deveria manter o controle é que está me passando a perna, o que eu faço a partir dali? Queria ouvir um pouco de vocês, da experiência de vocês. Bom, eu tive alguns heraldos na empresa. Bom, isso acontece com você, viu, Paulo? Com a gente não acontece, não. Mas, realmente, a confiança nas pessoas, a gente precisa, nós precisamos dentro das empresas, pessoas que você tenha confiança. Afinal de contas, muitas vezes o Heraldo, ele tomava decisões importantes, quando pulverizar, quando colher, para quem vender, muitas vezes, né? Então você tem que confiar na pessoa. Agora, você tem algumas ferramentas em agricultura, por exemplo, hoje, que é a agricultura de precisão, já tem há alguns anos, que você, conforme a tua máquina colhe, ela já está te dizendo o volume que está sendo colhido de produtos. Então, se você tem essas ferramentas que você consegue controlar just in time, na hora, o que está acontecendo dentro da sua propriedade, ela facilita e minimiza problemas como esse, né? Então, é a utilização da tecnologia e que te traz retorno, né? Porque, afinal de contas, você está colhendo, mas você usa a precisão, a agricultura de precisão, para dizer, naquele ponto específico do solo, o que ela está necessitando
de nutrientes. E você tem a máquina que vai colocar naquele exato lugar o que ela necessita. Então, quer dizer, existem as ferramentas, eu concordo que muita gente não usa, mas essas tecnologias elas têm que ser conhecidas, elas devem ser conhecidas e levado para dentro das propriedades e das empresas, das indústrias, né, no dia a dia, porque num caso como esse, se ele tivesse esse tipo de ferramenta, ele não conseguiria fazer, porque o computador da máquina estaria apontando a colheita, o que estava sendo colhido. E é simples, né? Quando você pega 30 mil hectares de área colhida, né? E a gente faz uma conta muito fácil. Se ele desviar um saco de soja em 30 mil hectares... 30 mil alqueires. Né? 30 mil alqueires, que vezes 2,42, a gente está falando de 72.600 hectares. Se ele tirar um saco de soja hoje a R$130, ele está tirando quase 10 milhões de reais da propriedade. Um saco de soja por hectare. Tá certo? É muita coisa. É muita coisa, é muito dinheiro. Mas aí ainda tem uma outra questão, né? Eu não sei se eu posso estar falando bobagem, mas e se ele tiver um conluio com quem tem uma máquina colhedora que presta serviço eventual, né? É um outro risco, né? Mas isso acontece. Isso também acontece, né? Com certeza. Ele terá cúmplices. Sim. Com certeza. Ou de funcionário ou de pessoas prestadoras de serviço. Eu penso que uma empresa num porte dessa, com 30 mil alqueires, né? Sim. Eu acho que ela tem capacidade financeira suficiente para pagar um belo de um programador e criar um programa interno que vai funcionar desde o momento em que liga a colheitadeira até o momento que esse produto chegue na cooperativa, né? Como é que eu recebo um caminhão de grãos com a placa de uma cooperativa, mas faturado em nome de uma pessoa física? Então, pode haver um conluio também com a cooperativa. Sim, né? Também, claro. Então, eu penso assim, isso eu já vi acontecer. Se tivéssemos ali um programa, um software que controle isso... É um controle básico. Justo. Ele não tem balança na fazenda? Sim. Toda propriedade tem que ter uma balança, né? Então, se ele tiver uma balança na fazenda... Quer dizer, tudo que entra, que sai da propriedade, tem que passar naquela balança. Eu tenho um sistema na minha empresa que, depois de 2 heraldos que passaram por lá, criamos um sistema que não há como isso acontecer, graças a Deus. A gente já está aí com ele no mercado há mais de 20 anos e nunca tivemos problema. Então, eu penso que se você, no mundo da tecnologia, como o Itamar disse, né, que hoje é tudo informatizado, eu acredito que se nós tivéssemos um software aí que desse todo esse controle, a gente evitaria esse tipo de problema. Isso até para novas tomadas de decisão, né? Como o Itamar citou, questão do solo, entender se aquele solo está apropriado para aquele tipo de plantação. Na tomada de decisão, se vamos aumentar a produção, não vamos, como que está. Então, assim, indispensável, né? São diversas ferramentas, né? Rastreamento do automóvel, do caminhão da propriedade, afinal de contas, era caminhão da propriedade que entregava. Exatamente. Né? Exato. Então, você tem muitas ferramentas. E eu penso também... A questão de câmeras... E eu penso também que a gente não podia pensar só no lado do trabalho, né? Será que esse Heraldo estava sendo acompanhado psicologicamente por algum psicólogo da empresa? Será que ele tinha um bate-papo com o seu CEO? Né? Como que era o relacionamento dele com esse seu CEO? O acompanhamento, como a prestação de contas. Justamente, né? não só do lado da prestação de conta, do lado profissional, mas do lado humano. Né? Como é que era o relacionamento desse CEO, do CEO da empresa com esse pessoal? Eu tenho um CEO na minha empresa e o nosso relacionamento é fantástico. O relacionamento que a gente tem de bater papo, de conversar, de falar do dia a dia, dos problemas, faz com que os profissionais gerem aquilo ali como se fosse dele mesmo. Como se tivesse, eu vou roubar, mas eu estou roubando de mim mesmo. Né? Então a gente precisa pensar nisso também.
Como que era o relacionamento do CEO com esse Heraldo? Como esse Heraldo era... Ele tinha um cargo top na empresa, um prolabore bom, né? Uma certa mordomia. Mas como que era o relacionamento com esse CEO? Esse CEO tinha uma conversa periodicamente com ele, batia um papo, sentava para tomar um vinho, sentava para bater um papo, né? Um relacionamento, como que era isso? Precisava pensar do lado humano também, como que era isso, né? Se bem que um erro não justifica o outro, tá? Eu não estou dizendo aqui passar a mão na cabeça dele, dizer que ele tem o direito de desviar a verba ou qualquer algo assim, tá ok? Mas essa questão que você fala aí, a questão da proximidade, ela é muito importante, né? Você não pode colocar um administrador e deixar... A Deus dará. A Deus dará, exatamente. Queria falar eu ia até comentar em cima disso que o Paulo comentou. Lá na empresa a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade de vida das pessoas que estão ali dentro, né? Eu já tive situações, por exemplo, de funcionários que não estavam rendendo porque estava com um familiar doente, etc. Então eu tenho como princípio sempre estar próximo deles para também entender as situações que estão se passando fora da empresa, né? Porque a gente cresce ouvindo aquela frase, né? Não, aqui, ó, empresa é empresa, vida pessoal é vida pessoal. E na prática a gente sabe que não é bem assim. Não é. Né? Uma pessoa que está com problemas pessoais, familiares, ela não, né, renderá, ou ela pode ter desvios sim de comportamentos dentro da empresa por problemas externos. Então é justamente essa proximidade dos funcionários, da pessoa, por exemplo, nesse caso que coordena, né, toda essa empresa. E também o auxílio tecnológico, né? Como eu tenho a formação em programação, a gente sempre também tem esse cuidado de tentar desenvolver ferramentas, né, para que, primeiro, a gente consiga ajudar nossos funcionários no dia a dia, mas que também a gente consiga gerenciar o que está entrando, o que está saindo da empresa. Uma questão que eu queria levantar com vocês. Imaginemos que Heraldo, ele não investisse em imóveis, ou que ele investisse longe, em nome de outras pessoas. Dificilmente esse fato seria descoberto nesse momento, né? Eu penso que poderia levar mais tempo, mas eu acho que... Em algum momento, sim. Em algum momento, como diz que a mentira tem perna curta, né? Eu acho que... O duro é que a gente não sabe tem... o que acontece? É que o cidadão, ele começa a ter confiança, né? Não, ele fica manso, né? Então, ele ganha confiança. Ninguém me pegou e não vai me pegar. Eu vou continuar. Só que ele tem ele adquire os bens, ou o dinheiro, vamos falar assim, propriamente dito, e uma hora ele vai escorregar. Por quê? Porque ele vai querer usar e desfrutar desse dinheiro. Exato. Você está entendendo? Não basta ter, né? Eu Não. preciso parecer ter, né? Isso, ele vai desfrutar dessa situação. E a hora que ele desfruta, vai ligar Uma hora vai aparecer, né? a lâmpada Não na tem cabeça jeito. de quem está acima dele e vai acordar e verá o que está acontecendo, você entendeu? Porque ele acumula. Sim. E ele não vai gastar. Exatamente. Né? A não ser que ele peça a demissão dele e suma. Né? Uhum. Mas aí seca a mina dele. Esse que é o problema das pessoas, é a ganância. Sempre quer mais. Sempre mais. Nesse caso mesmo, a gente está falando de um caso, né, a gente não sabe quando que isso começou, mas é um funcionário de 10 anos de casa. O que não impede ele de já ter comprado imóveis longe, sem nenhum tipo de rastreamento, assim, vamos dizer, e agora com essa confiança adquirida, ele começou a comprar ali nas proximidades, né? Olha só como... E tem uma outra questão, só um pouquinho, Paulo. Tem uma outra questão que você está falando, né? A gente está falando só que foi pego essa parte do desvio de produtos, né? Sim. Será que não tem esquema na aquisição de defensivos, de provavelmente. sementes, de veículos, de frota, de manutenção e tudo mais, né? É isso que eu ia te falar agora, justamente sobre isso. Houve um desvio ali de produto em comum acordo com um parente, Sim. vamos dizer assim, né? A más influências, né? Às vezes pode ter sido isso, né? Às vezes nós temos aí o Heraldo como o vilão da história, né? Mas quem garante que o cunhado que não, você tem um cargo importante na empresa, vamos começar a fazer um negocinho, ninguém vai pegar. Exatamente. E lembrando Exato. que o Guilherme descobriu lá no tabelião, né? Sim, Então, exatamente. o tabelião que foi o cara que identificou que isso. jogou a isca, né? Justamente. Então, eu acho que nenhum crime compensa, né? Vamos dizer assim. Exatamente.
falar mais uma coisa? Não? Tamar? Não, tudo certo. Bom, vamos lá. Diante disso tudo que a gente viu no caso, quais vocês acreditam que são hoje os maiores desafios, não só no agro, mas para as empresas? A gente já citou talvez alguns, que é a questão da mão de obra, qualificação, formação, tudo mais. Mas quais os outros desafios que vocês enxergam hoje para qualquer empreendedor, seja de uma pequena, média ou grande empresa, hoje se manter vivo no mercado nacional? Wilson, cada enxadada é uma minhoca que sai. É uma pergunta difícil. Porque são muitas variáveis que existem dentro da empresa. E melhorias que você tem que fazer no dia a dia. Realmente não é fácil, né? Quando a gente pensa em pequenas e médias empresas, que eu acho que são a maioria das empresas da nossa região, aí a dificuldade é ainda maior, né? A grande empresa, ela não, vou colocar o dinheiro, vai lá e coloca e não está nem aí, né? Ela vai resolver o problema, quer dizer, ela tem uma maior facilidade, até de buscar o profissional para fazer isso. As pequenas e as médias, ela tem essa dificuldade, realmente não é fácil. Cada situação vai ser uma situação, não tem receita de bolo, né? Eu até comento no caso das pequenas e médias empresas que muitas vezes ela não tem margem para erro. Então, por exemplo, uma grande empresa, ela colocou a grana ali naquele projeto, não deu certo, não que, tudo bem, mas ela tem uma margem para errar. Uma pequena e média empresa, muitas vezes esse erro pode custar a vida da empresa. Né? Mas geralmente a grande, ela tem as ferramentas e as pessoas para não errar. Justamente. Né? E o pequeno e o médio têm a maior dificuldade exatamente nessa situação. De acesso a isso, né? Por isso que eu penso que uma boa administração, não só administração profissional, mas humana, né? Uma empresa de um porte desse tem um RH fora de série, né? Psicólogos e tudo mais. Eu acredito que, se bem que a pessoa, quando tem que dar certo, dá certo. Quando tem que dar errado, não adianta. Você pode passar por Freud que não vai dar jeito, né? Então, eu penso que é isso. Eu penso que é mais fácil uma empresa grande apagar um incêndio do que um pequeno. O rombo de um pequeno, de repente, pode custar a vida da empresa, né? Exatamente. Então, é difícil você ter um profissional, a não ser que você esteja ali do lado, é aquilo que eu te falei, o lado humano, né? Você ter um convívio diário com ele, trazer a pessoa para o teu lado, mesmo assim, acho que é muito difícil, né, Itamar? Tem que ir para cima do negócio e procurar, por exemplo, o pequeno, ele pode ir atrás de uma empresa júnior, por exemplo, que ela vai... o estudante dentro da empresa vai conversar com os professores, com os mestres deles dentro da universidade. Eu já vi muita situação em pequena empresa ser resolvida, por exemplo, numa empresa júnior. Né? A gente teve, Itamar, nós tivemos um relato aqui de um industrial que gravou um episódio e ele fala que foi lá por 2011, 2012, ele tinha um problema muito sério internamente, né? Que pingava, obviamente, na questão financeira, né? Na sustentabilidade. Ele falou que ele estava realmente em vias de fechar o negócio. E aí ele veio procurar a ajuda da empresa júnior aqui da Toledo. E aí os meninos foram lá para dentro tal, e começaram a mostrar caminhos, desenhar soluções. Eu falei, cara, foi o que salvou o meu negócio. Eu cheguei onde eu estou hoje em função do apoio que eu recebi de uma empresa júnior aqui da Toledo. Orientação. Então isso é importante. Foi muito legal isso que você está compartilhando com a gente. Eu acho que tem que saber procurar a solução, né? Sebrae, empresa júnior, né? Você tem modalidades. Talvez não venha a solução ideal, mas vai te abrir a mente para você começar a pensar diferente e encontrar soluções. Nesse sentido, até eu sempre falo o seguinte, é muito importante um tal do networking. Eu falo, o networking hoje ele abre portas para você. Você sabe disso, né, Paulo? Você faz parte do BNI. Cara, é muito importante. O networking, você tem acesso a informações, né? Então, se conecte a entidades, se conecte a pessoas, porque isso realmente traz novos caminhos, né? Traz novas visões e aprendizados, principalmente para o pequeno e para o médio, para ele ter uma perenidade no seu negócio, né? Mas você falou um negócio interessantíssimo, né? Sistema S. A gente tem que usar Sebrae, né?
Senai, por exemplo. Hoje o Senai tem programa de indústria 4.0. É coisa de primeiro mundo. Então, a gente não usa, a gente não conhece essas ferramentas. Então, o industrial, o comerciante, o prestador de serviço, ele faz parte, ele desconta na folha de pagamento o sistema S e ele tem que utilizá-lo. Né? É importantíssimo correr atrás disso aí. E lá tem pessoas capacitadas para apoiar as empresas. É bem lembrado, viu, Wilson? Eu dou até um exemplo meu que, por exemplo, a nossa empresa é uma pequena empresa, né? A gente está em desenvolvimento. Eu falo que ela está pequena, né? Mas ela não é pequena, ela está porque justamente a gente está em crescimento. E eu me deparei com uma situação bem parecida em relação a estar solitário, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente faz ali o papel, né? De vendedor, administrador, desenhista e etc. É o empresário, né? Exatamente, né? Por mais que a gente tenha equipe, muitas vezes a gente acaba, né, fazendo muitas coisas. E eu comecei a entender que, poxa, eu estava sozinho, estava sem networking, estava sem experiências de outras pessoas, empresários. Inclusive eu busquei uma mentoria, né? Busquei o Sebrae também para me auxiliar. Porque às vezes a gente cresce até algum determinado ponto, só que a gente não tem conhecimento bastante para dobrar aquele crescimento. Então é a hora que a gente tem que buscar justamente esses outros mecanismos, né? Legal. Paulo, eu vou aproveitar, deixa aqui. Você trabalha com registro de marcas, patentes e afins. Como é que é o volume de patentes hoje que o agro registra lá na Village? E como é que está isso? Se puder compartilhar, eu acho que é interessante para quem nos assiste ter essa noção também. Por incrível que pareça, é bem grande. Inclusive, semana passada eu tive uma videoconferência com uma usina grande aqui da região. Eles estão basicamente uns 15 processos de patente para dar andamento. De tudo direcionado a essa área de drones, né? De controle de praga para cana-de-açúcar. Então, é muito grande. Na questão de maquinário, na questão de tecnologia, né? Eu tenho várias empresas no Paraná também, que são clientes nossos, que estão desenvolvendo cada vez mais maquinários novos. Para você ver, antigamente, para você cortar uma roça de cana, você demorava um mês, né? Hoje, com meio-dia, com a máquina que inventaram aí hoje, você corta... Uma máquina faz serviço mais... Eu não sei de quantas pessoas, mas eu te garanto que mais de 100. Mais de 100, com certeza. Eu estava indo sábado para Rio Preto e eu parei na estrada para mostrar para minha filha a máquina funcionando, cortando a cana. Cara, é algo... Tirou o emprego de muita gente, né? Sim. Na verdade, assim... Mas surgiram outras oportunidades, né? Sim, foi bom porque aquela vida que os boias frias levavam era uma vida muito difícil. Com certeza. Né? Muito difícil, eu acho que era desumano aquilo. E a máquina veio, e a tecnologia daí, que é para melhorar cada dia que passa, né? As pessoas não querem mais um tipo de trabalho daquele tipo. Entendeu? Isso é coisa do passado. Justamente. Existiu? Lógico que existiu. Mas as pessoas não querem trabalhar mais naquela... E nem devem, né? Trabalhar numa situação degradante. Outra coisa, com a extinção da queima da cana, é praticamente impossível você cortar, porque cobra, né, muita situação. Hoje não. E outra coisa, a máquina, ela corta a cana, ou ela vira matéria orgânica, aquilo que sobra ali dentro, que antes era queimado, ou ela vira álcool de segunda geração. Exato. A tecnologia tudo é aproveitado. Então, tudo é igual o boi, só não está mais aproveitando o berro, porque aproveita tudo. A cana é a mesma situação. Justamente. Então, na tecnologia, no agro, a patente está crescendo muito nessa área, né? Nós temos aqui uma prova viva, o Itamar tem uma tecnologia de semente, né, incrustada que é patenteada, é fantástico. Sim. A semente eu tive a oportunidade de é a melhor do mercado hoje.
né, Tamar? Você pode me dizer se eu estou errado. Você Nosso planta produto... ela não estraga, ela está incrustada, dependendo do tempo, ela vai ficar ali até a água bater e ela germinar e dar uma boa germinação, né? Uma germinação aí de 99% do que você plantar vai germinar. Então, sem falar na qualidade que você consegue geneticamente ali mudar, né? A semente, fazer Eu acho que alguma uma coisa. das principais vantagens nesse processo dessa semente da Suesp é a questão, por exemplo, claro que existem várias outras qualidades e tudo mais, mas a germinação acontecer de forma homogênea, né? Sim. Ou seja, dentro das condições ideais. E, na verdade, esse produto mudou o mercado de semente forrageira tropical, que era um mercado bem promíscuo, né? Um tentando fazer um negócio um pouco mais barato, mas uma porcaria um pouquinho maior do que o outro, Justamente. né? Hoje existe essa situação ainda, em muitos casos, mas não é... Hoje a semente forrageira, e aí entra aqui no nosso caso, Sim. se usa mais semente forrageira em agricultura do que em pecuária. Para Exato. fazer palhada, para sequestro de carbono, né? É seguro de lavoura. Você fazer palhada, cobertura de solo, é sinônimo de segurança no plantio. Poxa. Né? Então você usa mais em agricultura do que em pecuária. E o agricultor, ele quer o melhor, ele não quer ter problema. Você Exatamente. entendeu? Ele quer que o serviço ande, ele quer que... E é uma coisa interessante, ele vê a relação de troca, né? O quanto que ele está pagando, quanto que ele vai receber ali, e ele olha quanto que vai produzir a mais na área dele. Custo-benefício. Então, é muito mais fácil você lidar quando ele olha essa relação de troca e o negócio flui facilmente, né? E provavelmente o Heraldo aí, ele usaria essa tecnologia para produzir bem, Com né? certeza. Então vem crescendo muito, viu? Para responder a sua pergunta. Legal. Vem crescendo e está cada dia que passa aumentando cada vez mais. Bacana. Vamos voltar ao caso do Heraldo especificamente. Pegou a situação. Heraldo desviando produtos, comprovado. O que cada um de vocês faria a partir dali? É óbvio, eu não falo, está guardado as 7 chaves, como é que esse caso se desenrolou na vida real, tá? O que vocês fariam a partir do momento dele? E aí dá para vocês levarem para o cenário dos negócios de vocês, né? Então, Paulo, peguei uma situação lá, o cara desviando, papá, o que eu poderia fazer? Ou, às vezes não existe uma solução única, né? Itamar, mesma coisa, Diego. O que vocês fariam numa situação semelhante que acontecesse na empresa de vocês? Você pegou o cara roubando, desviando produtos, ou seja, ele está dando ganhos financeiros indevidos com o teu negócio. O que vocês fariam a partir dali? Que ações vocês tomariam? Pergunta chata, mas é importante, principalmente por quê? Porque para quem vai assistir o episódio, ter um parâmetro de como as pessoas do mercado enxergam, quais os caminhos que seriam possíveis estar buscando, né, para dar uma orientação realmente para quem for ler o livro. Não é para... a gente já não colocou no livro as soluções reais que aconteceram, que é justamente para não induzir. Então, assim, é natural, tá, gente, surgirem divergências, soluções diferentes. E é isso que a gente quer realmente estimular aqui, essa troca de ideias. Quem quiser começar? Vou eu de novo? Eu não sei, Itamar, por que o Paulo toda hora ele olha para você? Eu vou sempre nos mais experientes. Não, é que eu já apanhei bastante também. Eu sei disso, por isso. Mas primeira coisa, volto de novo na receita de bolo. Não tem receita de bolo. Cada situação será uma situação, né? Talvez se for numa grande... Você saiu bem. Numa grande corporação, o cidadão já corta o pescoço do cidadão, porque abaixo daquele ali tem um monte de pessoas, né? Tem que para dar cuidar. exemplo. Que cuida da situação. Mas tem situações que você tem que fazer igual mulher ou marido traído. Calma. Ter calma, né? Ir para casa tomar bastante canja de galinha e ter calma. Porque muitas vezes isso pode estruturar totalmente o seu negócio e o mal causado ele se tornar maior do que aquele que está sendo, né? Sim. E eu já vi isso acontecer, aconteceu conosco, né?
Você tem que ter calma e primeiro levantar tudo, né? Que você consegue começar a levantar. Você consegue levantar a maioria do que ocorreu ali dentro da corporação. E muitas vezes também você está num momento crítico da operação, né? Sim. Se você defenestra a pessoa, como eu disse, o mal pode ser maior. Então não tem receita de bolo, você tem que ter calma e adotar. Eu acho que não tem outra solução. Você tem que tirar a pessoa desse meio de trabalho da tua instituição. Mas você tem que saber o momento correto de tirá-la. Muitas vezes isso não pode ser feito de imediato, né? Porque, que nem você falou, você tem diversas situações que precisam ser resolvidas, né? Você precisa achar uma outra pessoa e talvez também mais importante do que tudo isso cara, além de identificar toda essa questão, como é que eu corrijo, né? Para não contratar um cara que vai fazer igual, né? Exato. Como é que... E outra coisa também, né? Não é só Heraldo, né? Você tem um motorista, você tem um cunhado que não é funcionário, mas você pode ter mais colaboradores envolvidos. Então, eu acho que nesse sentido também a calma é importante, né? Calma. Para você localizar tudo. Para localizar tudo e aplicar melhor. Ao mesmo tempo que eu identifico a dimensão do problema, eu também começo a procurar as soluções para resolver isso de uma forma definitiva, para evitar reincidências, né? Eu penso que como diz lá, o cristal quebrou, é difícil colar, né? Então eu penso que a confiança ali acabou. Então penso que ali faltou confiança, faltou gratidão, né? Faltou honestidade. Eu faria da mesma forma. Eu treinaria uma pessoa para colocar no lugar, desenvolveria um sistema que fosse totalmente capaz de identificar qualquer desvio que seja possível, desde a sua colheita, do seu plantio até a sua entrega, né? E tomaria uma decisão. É claro que cortar o profissional, isso é fora de cogitação. Dentro dessa realidade não tem outra solução. Não tem outra coisa que fazer. A questão é só que momento, a não ser né? cortar. E qual o momento cortar ele, né? Não tem... Acho que a partir do momento que mexeram no queijo, que é indevido, eu acho que não dá para ter mais credibilidade e confiança numa pessoa assim. Legal. Eu também vou na mesma linha, né? E eu parto do princípio que conhecimento técnico a gente muda, né? A gente evolui, a gente ensina, a gente caráter não, né? adequa. Agora, caráter, comportamento é muito, muito difícil, né? Inclusive comportamento, nós já tivemos casos lá, a gente dá uma segunda chance, às vezes até uma terceira chance para tentar auxiliar a pessoa, porque a gente entende que aquele profissional é excelente tecnicamente, só que já com entendimento de que será muito difícil da gente mudar esses aspectos. Então também parto desse princípio, é pensar estrategicamente como que será essa substituição, entender se existem realmente outras pessoas envolvidas nisso, mas, né, não tem outra saída. E tem uma coisa que precisa ficar claro, aquelas pessoas que elas galgam entrar no mercado de trabalho, que apesar do Brasil e o mundo, vamos falar em mundo, não vamos falar só em Brasil, é muito grande. Sim. Mas o mercado é pequeno. Todo mundo ficará sabendo do que aconteceu. Justamente. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Justamente. Então, honradez, isso não se compra, Não você tem preço. adquire, é o que nós estamos discutindo aqui. Mas se você faltar um dia com confiança, ainda mais numa situação dessa de desvio, de roubo, é difícil. Você fica marcado no mercado, né, Paulo? Eu acredito que nenhum de nós contrataria um cara dessa com essa índole, né? Vai ser difícil o Heraldo ser recolocado. Ser recolocado. Ainda mais, pode ser que ele vire soldado raso lá, de alguma coisa. Mas de liderança, eu acho que é difícil. Num cargo que ele exercia aí, que ele exerce aí na empresa, muito difícil. E aí volta no começo da nossa conversa. Já vi vários CEOs de empresas agrícolas, né? Na hora que você pensa que ele chegou
no topo, ele vai mais um pouquinho, quer dizer, ele vai por uma maior ainda. Vai. Né? Porque a pessoa vê o trabalho que ele faz numa corporação e ele vai para outra corporação com novos desafios e ele não vai para trocar figurinha, ele vai para colocar dinheiro no bolso. Justamente. Com certeza. E a gente pode voltar até a questão do networking, né? Porque aí antes de contratar esse empresário, ele vai buscar informações no mercado, sim. né? Daquela pessoa para... Network hoje é importantíssimo. Todas as áreas. Todas as áreas. Se você não tiver o network hoje, abre portas, né? Network hoje, conhecimento. Você conhecer pessoas, você conviver com pessoas. É importantíssimo isso. É importante. Minha vida inteira eu fiz network, desde quando eu vim para cá. Eu vim para cá, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Vim pra cá, fiquei ali no Hotel Avenida, ali do lado aquele hotelzinho do lado do Portal do Oeste ali, né? Fiquei ali, morando ali um tempão, almoçava no posto da frente, e aí fui fazendo network, fui conhecendo pessoas, a qual sou grato até hoje, falo para elas até hoje. Fui conhecendo pessoas foram me indicando, fui conhecendo, e graças a Deus chegamos até onde a gente chegou, queremos crescer mais, né? O cabelo branco vem chegando, né? Os filhos vêm aí para, quem sabe, assumir o nosso lugar, né, Itamar? Quem sabe? Enfim, eu acho que o network hoje é importantíssimo. E não adianta. Mentira tem perna curta, né? Não adianta. E não foi nada de sorte, né? Não, alguns vão falar que é sorte. E tem muita gratidão aí para trás. Poxa, demais. E se tem uma coisa que eu tenho na minha formação é a tal da gratidão. Acho que isso é importantíssimo. Eu acho que precisa ter um pouquinho de sorte, mas a sorte não chega não a pode 10%. ser. Exatamente. 90% A sorte é trabalho. Capacidade, é trabalho. Exatamente. É persistência. Persistência. Bom, meus amigos, vamos partir para o encerramento, tá? Eu enxergo que o episódio de hoje foi mais um episódio excepcional, né? Tiramos aí um pouco de conhecimento com cada um de vocês, e mostra que o livro tem o seu potencial, tem o seu caminho. Os casos, eles são extremamente úteis. É como uma amiga minha falou, Wilson, os casos do livro, eles trazem à tona algo que normalmente fica meio escondido dentro das empresas, que não se mostra, né? Se procura evitar um bafafá, mas eles trazem uma realidade. Então, para quem atua no mercado, eu acho que é muito importante ter acesso a isso, e principalmente também aqueles jovens, né? Eu acho que hoje o que nós compartilhamos aqui foi muito conhecimento voltado a esses jovens que estão entrando para o mercado, deles se abrirem, de passarem por experiências, e aí vinculando essa teoria que eles aprendem na academia com a prática do dia a dia, e que realmente é muito difícil você começar logo lá em cima ganhando muito dinheiro, né? Então eu queria uma palavrinha de vocês, para fecharmos esse episódio, né? Então podem ficar à vontade aí, quem quiser começar falando. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que o amigo sabe que estou lá sempre que precisar, estamos à disposição. Você é um baita parceiro, você sabe disso. Dizer da satisfação de estar aqui com o Diego, de estar com o Itamar. Itamar é um empresário de renome a nível Brasil, todo mundo sabe disso, né? Uma pessoa fantástica. Leva aqui um forte abraço para o teu pai, para o teu irmão, né? Edu, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dele. E agradecer a você por estar participando aqui desse podcast, dizer mais uma vez que eu estou à sua disposição. E vou levar esse livro para os meus colaboradores para que eles leiam. Eu tive lendo todos os casos. Tem casos aí que é fantástico. Gostaria que você continuasse, porque está de parabéns pelo seu livro. Agradeço. Vou deixar na minha biblioteca lá. Tá? Legal. E sempre que precisar, estarei lá à sua disposição, amigo. Tá bom? Valeu. É um prazer estar com vocês aqui na data de hoje. Tamo junto. Eu agradeço também a oportunidade, agradeço, né, esse momento. Para mim é um momento de muito aprendizado, né? Eu falo que eu sempre gostei de ter amigos pessoais mais maduros do que eu, porque aí eu já vou, né, entendendo os percalços, as pedras no caminho. E aqui também é um aprendizado justamente empresarial, né? Ter contato com pessoas que são mais maduras do que eu nesse mundo. Então é uma grande honra aí. Muito obrigado pela participação de todos. Ô Wilson, só para fazer eu fui ler os outros, né? Os outros casos. Também. E o 3
Aconteceu dentro da nossa empresa. Você está brincando. Eu pensei justamente você. Aconteceu dentro da nossa empresa. É lógico, tem o setor de compra e o setor de vendas, né? Não vou entrar no pormenor, mas a gente pegou o caso rápido, né? E o pior é que a gente foi dispensar a pessoa, né? E falou, meu, você está iniciando a sua carreira agora, não faça isso, não, né? Ó, o caminho... Não vou penalizar você, não vou falar para os outros o que está acontecendo, mas ó, toma jeito na vida, né? O pior é que o cidadão ainda achou que ele estava certo. Nossa, é complicado. Você entendeu? É o pior, né? Ele achou que ele estava certo. Vou procurar Mas, meus pera lá. direitos. Não foi isso. Ele falou, mas vem cá, se você não quer mercadoria, eu não posso vender para outro. Quer dizer, ele era, né? Então, o cidadão continuou achando. Então, você fala assim, pô, mas não tem a percepção, será, de eu fiquei admirado na situação. Ele não enxergou que ele está errado. Meu Deus do céu, né? Isso acontece. Mas, então, eu acho que vale a pena a leitura, né? E despertar, né? Isso desperta a interrogação e ir atrás das situações ou de resolver os problemas. Mas, de qualquer forma, eu agradeço o convite, Wilson. Muito obrigado, né? A gente passou a conviver aí, você já esteve na nossa empresa, conhece lá o trabalho Sim. que é feito, né? O Paulo da mesma forma, obrigado pelas palavras, mas lá em casa o Itamar pegou na orelha de todo mundo, minha, do Eduardo, da Juliana, sempre puxou e não tem trauma nenhuma. A gente tomou uma cintada, mas não existiu trauma, mas ele colocou todos lá para estudar e cada um de nós tem os nossos defeitos, ninguém é perfeito, né? Sim. Muitas vezes o cara é chato, ele quer o chato porque quer fazer a coisa correta, né? Então isso ele nos ensinou a ter caráter, só tem a agradecer e isso a gente leva para o resto da vida e a gente espera poder passar isso para os nossos filhos. E um prazer, Diego, conhecê-lo aqui na rua e a gente está à disposição sempre para servir. Isso aí. Legal. Pessoal, muito obrigado, Paulo, Diego, Itamar. Queremos agradecer aí a nossa audiência também. Lembrando sempre de vocês darem um joinha ali no YouTube ali, curtir os nossos episódios, nos seguirem nas redes sociais também. Então, assim, gratidão a cada um de vocês aqui que participou desse episódio. Geraldinho, obrigado aí pela condução da gravação, dos trabalhos técnicos. E seguimos em frente, gente. Um abraço a todos, uma ótima semana. Obrigado, Valeu. um grande abraço a todos também. Um abraço a todos.